Hi guys, this is Teacher Rodrigo and this is our video class. Nessa nossa nova video class, nós vamos continuar falando sobre como melhorar o inglês. Na nossa última video class, nós falamos sobre aplicativos que nos ajudam com a tecnologia a aprimorar o inglês, a exercitar o inglês nos momentos que a gente não está na sala de aula, ok? Seguindo essa mesma linha, a gente vai dar algumas dicas hoje de como melhorar o seu inglês em casa, nos momentos em que a gente não está em aula, e manter esse contato com a língua, tentar aprimorar as habilidades do inglês, o listening, speaking, reading e writing, ok? So here we go. A primeira é pensar em inglês. Pode soar um pouquinho estranho no começo, porque como que eu vou pensar em outra língua? Bom, existem muitas expressões que são típicas do idioma e a maneira da gente traduzir literalmente não fica em contexto. Então, a gente pensa no português, existem muitas expressões que são do português brasileiro, principalmente do nosso português gaúcho, que não tem uma tradução e que a gente só consegue usá-las porque a gente está pensando no nosso próprio idioma, ok? Seguindo esse raciocínio, a gente pode pensar em inglês a qualquer hora, em qualquer lugar. Por exemplo, a gente pode tentar usar o inglês quando estiver pensando no seu dia a dia, tarefas do dia a dia. Como que eu falaria isso em inglês? Tentando decidir o que vai pedir para janta, por exemplo. Dá para usar um dicionário? Dá para usar um dicionário quando a gente não tiver uma palavra específica que a gente não souber, mas isso treina o nosso cérebro para pensar em inglês. E aí a gente vai conseguir desenvolver com mais facilidade. A segunda dica é fale sozinho. Outra dica que pode parecer um pouco estranha no começo, mas ela é muito útil. Quando a gente estiver em casa ou sozinho em algum lugar, ou até na rua, caminhando na rua, pratica o inglês com você mesmo. Pensa em inglês, pensa na pergunta, pensa na resposta, ok? Dá para tentar falar em voz alta ou não, dá para falar consigo mesmo, ok? Dá para ler em voz alta, é uma boa prática também. Mesmo que não tenha ninguém para corrigir os teus erros naquele momento, falar em voz alta, ler em voz alta, ajuda a memorizar, ajuda a sentir que a gente está falando mais inglês, ok? Nessa mesma pegada, tem mais uma dica, que é usar um espelho. Use um espelho. Existem sons na língua inglesa que não existem na portuguesa. Por exemplo, o famoso TH, som de TH, voiced and unvoiced. O TH quando ele tem vibração, quando ele tem som e quando ele não tem. Por exemplo, through, essa palavra, through, é o TH unvoiced, é o TH mudo que a gente chamaria em português. Ele só tem esse som. E aí, praticar na frente do espelho esse som e outros sons é uma dica muito importante para perder a vergonha, perder o medo e continuar fazendo, aprimorando o inglês, melhorando o inglês. Outra coisa importante, a gente aprende muitas coisas sobre gramática. Quando a gente estiver tentando aprimorar e conversar consigo mesmo ou na frente do espelho, essas coisas, a gente não precisa focar muito na gramática, a gente foca mais na comunicação, no que aquilo está querendo dizer. E aí já é uma dica que volta para a primeira dica do pensar em inglês, ok? Outra coisa importante e bem bacana é tentar alguns trava-línguas. Vou até deixar um trava-língua na descrição para vocês treinarem em casa, ok? Trava-línguas podem ser bem divertidos e algumas palavras, séries de palavras que são às vezes difíceis de falar rapidamente, e conforme a gente vai aprendendo e vai destravando essa língua,
vai melhorando na fluência, na pronúncia, né? Então eu vou falar uma frase aqui para vocês tentarem, vou deixar lá na descrição do vídeo. The 33 thieves thought that they thrilled at throne throughout Thursday. Okay? The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Tente dizer algumas vezes. Não é fácil, ó. Eu mesmo me atrapalhei um pouquinho. Mas se vocês repetirem, vai ficar cada vez mais fácil, ok? Então, eu gosto muito desse tipo, particularmente de jogos de palavras, trava-línguas, coisas assim, que eu acredito que são excelentes para a gente dar uma expandida, né? E aprimorar, melhorar um pouco a língua, ok? Mais um, ouça e repita, ok? Nós temos programas de TV, vídeos do YouTube, até músicas, com certeza. A gente pode usar eles, além do entretenimento, como uma ferramenta para ajudar na fluência, ajudar a destravar a língua, ajudar a aprimorar o inglês, ok? Então, a gente pode escolher uma parte de um programa, um vídeo, até uma frase de um vídeo, e tentar imitar, digamos assim, o tom que aquela pessoa está falando, a entonação, ver onde é que está a sílaba mais forte, stressed, da palavra, e isso vai nos ajudar a ter essa memória, né, sobre a palavra e a frase, e ajudar muito na pronúncia, na entonação. Então, a gente pode até reparar, às vezes, sotaques diferentes, como eu já falei em outros vídeos, do sotaque britânico, americano, e assim vai. Então, isso é muito bacana. Não importa se a gente não pegar todas as palavras, perder ali uma ou outra palavra. O importante é continuar falando. O importante é tentar. O importante é repetir. Tentativa e erro. A gente consegue melhorar muito com isso, ok? E a gente tenta cada vez mais soar, né, como o nativo, como aquela pessoa está falando no vídeo ou na música. Preste atenção aos sons com stress, as palavras que têm a sílaba tônica. A entonação é muito importante também no inglês, ajuda a gente a pensar mais na língua e ajuda a gente a soar melhor na língua. Então, a mesma dica dos filmes, vídeos, para melhorar a pronúncia, serve nessa também a gente prestando atenção em palavras e frases com sons mais fortes, menos fortes nelas, ok? Quando a gente faz uma pergunta, quando a gente faz uma exclamação, como que essa entonação, o tom com que a gente fala, ele é muito importante na comunicação, né? Para ser entendido e para se fazer entender, ok? As músicas também são muito importantes, é bacana. Às vezes a gente fica um pouco frustrado porque a letra da música não era bem aquilo que a gente estava esperando, né? Acontece muitas vezes, mas é muito bacana a gente acompanhar a letra da música em inglês, daquelas músicas que a gente gosta, e aí aprender a cantar, a saber as palavras, ajuda muito com o vocabulário, a gente aprende muitas palavras novas, então é muito bacana, ok? A última dica do nosso vídeo de hoje é aprenda frases, não palavras, ok? Por quê? Palavras, vocabulário é muito importante, mas a gente aprendendo frases, a gente já começa a aprender a se comunicar. Frases específicas ou frases que nos ajudem a ir de encontro a alguma ideia que a gente precisa,
coisas para pedir, para comprar. A gente pode usar a gramática e o vocabulário corretos, mas não ainda como um nativo faria. Isso não tem problema. A gente vai aprendendo e melhorando para se tornar cada vez mais parecido lá com um nativo, a partir do momento que a gente está pensando em inglês, que a gente está se comunicando em inglês, ok? Por exemplo, how do you feel today? Como você se sente hoje? Não apenas aquele how are you? How are you? Todo mundo sabe o que significa. Como vai você? How do you feel today? É a mesma, uma outra forma de falar a mesma coisa. Então é legal a gente ter frases diferentes para as mesmas coisas e usar em diferentes momentos. Acho que é uma boa dica e muito interessante. Outra coisa, aprender sobre expressões, sobre ditados, ditados populares e tal. É uma boa maneira de treinar o nosso cérebro para pensar em inglês também, ok? So, thank you very much for watching, guys. Eu espero que essas dicas possam ajudar um pouco. Nesse momento que a gente está mais em casa, a gente tem mais tempo para fazer esse tipo de coisa, essas dicas que eu acabei de dar aqui, né? Então, let's practice, practice and practice, ok? Praticar é sempre a melhor dica. E aí, se a gente não tem uma outra pessoa para praticar, tem todas essas dicas que eu acabei de dar, tem o vídeo anterior que tem os aplicativos para quem gosta de usar tecnologia, então não tem desculpa para a gente não aprimorar o nosso inglês, ok, guys? Thank you very much for watching. Have a great week and see you soon. Bye.